Olá, meu nome é Renato Ferreira Araújo e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco mais sobre depressão pós-parto. Vamos lá. Bom, a gente sabe que considera o período puerperal é aquele período definido entre após o parto até 12 meses de vida do bebê. Esse é um momento muito importante, né, para toda a vida da criança. É um período também de risco para o surgimento de transtornos mentais. E se ocorre o surgimento, por exemplo, de uma depressão pós-parto nesse período, pode haver grandes prejuízos na relação mamãe-bebê que podem perdurar aí para o resto da vida, né? A gente sabe que é um período onde as mães podem estar sobrecarregadas com a nova rotina, né? E isso pode gerar um estresse físico e emocional bastante importante. A expectativa é sempre que vai ser um período muito bom, né, de chegada de uma criança, mas nem sempre é tão fácil assim. Bom, antes de eu falar da depressão pós-parto, é importante a gente conceituar um outro quadro que a gente chama de disforia puerperal ou baby blues, né? É um sintoma muito prevalente, né, nas mães, pode ocorrer em até 85% das puérperas. Os sintomas são leves, geralmente, e duram cerca de até 2 semanas. Então, remitem de forma espontânea também. Geralmente as puérperas apresentam com choro fácil, sentimentos de inadequação e ansiedade, irritabilidade e insônia. Não é necessário um tratamento específico, né? Então, por vezes uma simples orientação, né, já resolve essa questão. Já a depressão pós-parto é um quadro mais sério, mais grave. Vai comprometer de forma significativa os cuidados da mãe com o bebê e nas suas relações pessoais. Pode acometer até 15% das puérperas. E é importante a gente saber que até metade das mulheres iniciam sintomas de depressão até antes mesmo da gestação. Então, é importante. Quais são os fatores de risco aí para a depressão pós-parto, gente? Primeiro, o fato de já ter tido um quadro de depressão ou ansiedade na gestação. O segundo é ter um antecedente pessoal, uma história pregressa de transtorno depressivo ou outro transtorno de humor. Complicações obstétricas durante a gestação também aumentam o risco. O baixo suporte social, a ausência de um parceiro, dificuldades na amamentação, problemas na saúde do bebê e história familiar de transtorno mental. Esses são os principais fatores de risco, mas a gente também poderia elencar outros. Bom, a gente sabe então que na verdade a depressão pós-parto não tem uma causa única, né? Vai ser sempre um somatório de fatores. Então a gente vai ter uma predisposição genética associada a alterações, por exemplo, hormonais que ocorrem nessa época, a fatores relacionados à gestação e ao meio ambiente ou ao meio que a pessoa vive, fatores que a gente pode falar estressores, e a própria personalidade da gestante, né, da puérpera. Com relação aos sintomas da depressão pós-parto, a gente sabe que o início ele pode ser insidioso, pode começar como um baby blues mesmo, né? Mas ele tende a ir se agravando, né? Os sintomas então são mais severos e com duração maior de tempo. Além disso, eles interferem de sobremaneira na vida da gestante, na vida da puérpera e no seu cuidado com o bebê. É comum que os sintomas, né, depressivos ocorram como consequência, na verdade, desculpa, né, é comum um retardo do diagnóstico por acharem que não seja depressão, e sim uma dificuldade do período, né, assim, como sendo uma coisa relacionada ao puerpério em si, né. Vamos lá ver os sintomas, então, da depressão pós-parto. Quais são os sintomas mais comuns? Então, o humor deprimido ou oscilação frequente do humor, choro fácil, dificuldade em se ligar e cuidar do bebê, isolamento familiar e social, a perda ou aumento de apetite, a insônia ou a hipersonia, fadiga ou perda de energia, a perda de prazer em atividades, o medo de não ser uma boa mãe, né? A desesperança, pensamentos de culpa, inadequação e vergonha, dificuldades de concentração e tomada de decisão, sintomas ansiosos, pensamentos de autoagressão e heteroagressivos, isso é um ponto importante, e até mesmo pensamentos de morte e de infanticídio.
E as consequências, então, da depressão pós-parto? Eu levantei algumas que eu acho que são bastante importantes. Primeiro são as alterações do desenvolvimento infantil, que pode ser desde alterações na relação mamãe-bebê, né, até alterações cognitivas nas crianças e psicopatológicas. A gente sabe que essas crianças vão ter um risco maior de ter doença mental na fase adulta, por exemplo. Interfere na amamentação diretamente, né? As mães que estão com depressão pós-parto, elas amamentam menos do que as mães que não estão com depressão, né? Diminui o cuidado com a saúde do bebê, então, por exemplo, a frequência de vacinas, né, e os outros cuidados em gerais acabam sendo menores, né, e podem ocorrer casos severos, onde pode ocorrer até infanticídio e o próprio suicídio. O tratamento, né, as formas mais leves, a princípio, a psicoterapia, normalmente de orientação de terapia cognitivo-comportamental, são indicadas e são as mais indicadas. Já as formas moderadas a graves, a gente vai necessitar de alguma outra intervenção, além da psicoterapia ou no lugar da psicoterapia. As mais conhecidas são a psicofarmacologia, né? Importante a gente notar alguns aspectos aqui. Primeiro, que todas as medicações são excretadas em menor ou maior grau no leite materno. Então, a gente sempre deve avaliar o risco e o benefício de cada fármaco que vai ser utilizado na puérpera. Vamos ter que monitorar possíveis efeitos colaterais, então, no bebê. Por exemplo, sonolência, irritabilidade, dificuldades de sucção. Uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem é quais são os efeitos colaterais a longo prazo de crianças que foram amamentadas de mães que estavam tomando os antidepressivos. Dentre os psicofármacos, aqueles mais utilizados e tidos como mais seguros durante a amamentação estão eles: a nortriptilina, a sertralina, a fluvoxamina, a paroxetina, o citalopram e a fluoxetina. Bom, nos casos graves, com risco de suicídio ou infanticídio, ou naqueles onde ocorre a presença de sintomas psicóticos, por exemplo, delírios ou alucinações, está indicada formalmente a eletroconvulsoterapia. E aí eu queria falar um pouquinho mais com vocês de uma outra alternativa de tratamento, que é a estimulação magnética transcraniana de repetição. Bom, poucas pessoas já ouviram falar sobre esse tratamento, né? Mas ele é bem conhecido aí no mundo afora. Bom, o que é então a EMTR? Né? É uma técnica de estimulação, né, do córtex cerebral através da indução eletromagnética. Utiliza aquela chamada famosa lei de Faraday, que a gente aprende na física, né? O paciente fica acordado durante todo o procedimento, isso é importante falar. Não requer anestesia, não tem esse tipo de necessidade. Não é invasiva a técnica, existe um baixo efeito colateral. Então, como eu estava falando, ela não é invasiva, com baixos efeitos colaterais e não há risco para a amamentação. Então, a gestante pode continuar amamentando, fazendo a estimulação magnética. Aqui eu queria mostrar para vocês a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012, onde reconheceu essa técnica como ato médico, né, específico para o tratamento de depressão unibipolar, além de outras indicações. Então, aqui mostrando que a técnica é validada pelo nosso conselho. Então, na psiquiatria a gente tem essas indicações, né, que no nosso caso aqui a gente está falando sobre a parte de restrição medicamentosa, né? Por exemplo, na depressão pós-parto, uma boa indicação. E aqui eu queria mostrar para vocês um artigo recente sobre a eficácia da estimulação magnética transcraniana na redução de sintomas depressivos pós-natais, né? Uma revisão sistemática. E nela mostrou que a estimulação magnética tem resultados promissores, né? Com uma redução significativa nas escalas de depressão nas gestantes, nas puérperas que foram aplicada a técnica de estimulação magnética, né? Então é uma técnica realmente promissora nessa área também. Como conclusão, para a gente terminar a nossa aula, é importante a gente falar então que a estimulação magnética transcraniana é uma técnica inovadora
de eficácia comprovada no tratamento da depressão maior em geral. Então, ela pode ser utilizada também na depressão pós-parto como uma alternativa ao tratamento medicamentoso. A grande vantagem dela é que ela permite que a mãe continue amamentando seu filho sem riscos para o mesmo. Pode entrar no nosso site e agendar uma consulta. Nós estaremos dispostos a te ajudar. Um abraço, tchau.